Bom, pessoal, estou aqui com o Ricardo, é um grande amigo de longa data e nós tivemos esse avistamento juntos. Eu creio que tenha sido o meu primeiro avistamento, pelo menos na minha memória. Então esse é o Ricardo Alexandre Siqueira, tem a mesma idade que eu, 46 anos. Ele trabalha num negócio próprio, né? Conta pro pessoal o que você faz. Sim, eu trabalho com compressores, eu sou aqui de Porto Ferreira, nascido aqui, tenho 46 anos, conheço o Zé Eduardo desde os meus 12 anos. Então faz uma data aí longa aí que a gente se conhece, né? E realmente, se foi o primeiro dele, o meu com certeza foi o primeiro. A gente estava tentando lembrar aqui a data, né? O Ricardo acho que tem mais boa memória que eu para esse acontecimento. Deve ter sido, ele acredita, em 1996, né, Ricardo? Foi por esse período aí. 96, 95, não foge disso. É isso aí, foi por aí mesmo, meados dos anos 90. Eu vou contextualizar e depois ele vai contando, eu vou comentando também. Eu me lembro que era um fim de tarde, dia de semana, eu estava no telefone mesmo, né? Telefone sem fio, mas telefone de linha, mas sem fio, conversando com outro amigo nosso no telefone, que é o Gustavo, no quintal da minha casa, da casa dos meus pais, que ainda está lá, agora está alugada para um negócio, mas a gente morou muitos anos lá, na rua Bento José de Carvalho, número 343. E eu estava com o Gustavo no telefone, papeando, e ele ali, né, Ricardo, à toa, sim, olhando, tal. De repente, ele me grita, não lembro exatamente o que, mas ele me gritou, olha isso aqui, vem ver isso aqui e tal. E aí eu, o que foi? E tinha um muro no quintal de casa, né? Era fim de tarde, umas 5h30. Era umas 5h30, nessa faixa aí. Por aí, né? Você estava conversando com ele ali, e aí eu avistei umas luzes, né? Eu falei, olha lá, olha lá, olha lá. Era bem alto, né? Isso. Era bem alto, não tinha como ser um avião, que eram várias luzes, né? Várias luzes. E uma curiosidade, antes até da gente entrar no relato propriamente dito, eu lembro que eu olhei e falei assim, eu fiquei espantado, não lembro exatamente o que eu falei, mas falei, nossa, meu Deus, o que é isso? Porque é uma coisa muito diferente, choca, você fica chocado. Diferente. E eu me lembro que o Gustavo, do outro lado do telefone, ficava assim, o que foi? O que aconteceu? O que vocês estão vendo aí? O que é? Né? Ele ficou, né? Mas vamos lá, vamos contar para o pessoal o que foi que a gente viu. Vamos lá. Ele estava conversando lá com o Gustavo, né? E de repente eu olhei assim no rumo do Cristo Redentor, que a casa dele tinha um muro, o muro não era tão alto, mas dava para a gente avistar o bairro do Cristo. Isso. E a imagem do Cristo Redentor. E assim, acima da cabeça assim, do Cristo, do lado direito, começou a aparecer umas luzes amarelas. E era bem alto mesmo. Começou a aparecer essas luzes amarelas, mais ou menos num formato como se fosse hoje um refletor de LED com vários LEDs amarelos, não é? Isso. Eu me lembro, eu não vou lembrar o número exato, né, sob a emoção, né, imagina, não tem nem cabimento de ficar contando. Mas certamente eram na casa de dezenas de luzes. Com certeza, né? Era dezenas. 50, 80, sei lá, era por aí, né? Era por aí. E começou a aparecer umas luzes e de repente acendeu tudo. Você lembra disso? Todas acesas, paradas acesas, e elas estavam em formação, como ele disse, parecia um refletor, sabe? Direitinho, quadradinho mesmo. Quadradinho, é isso mesmo. A primeira impressão que a gente teve, imagina aí 50, 70, 80 luzes amareladas fortes, elas eram fortes, ofuscava até um pouco a vista. E elas estavam enfileiradas, organizadas de uma forma tal, uma embaixo da outra, assim, formando fileiras, que era como se fosse um quadrado. Isso, um quadrado, assim, né? Parecia um refletor na época. Não tinha LED, né? Parecia um refletor de estádio de futebol, assim. Bem isso mesmo. Com aquelas luzes amarelas, assim. Mas não parou por aí, porque a gente avistou isso, acredito que durante alguns segundos. Sim. Uns 5, 10 segundos, 20 segundos talvez no máximo. E de repente, essas luzes que estavam até então todas acesas, fortes e enfileiradas, de repente todas começaram a piscar, mas não juntas, né, Ricardo? Não. Começou a piscar uma para outra. Aleatório. Assim, aleatoriamente. Como se fosse um efeito mesmo de uma iluminação. Mas lá no alto, que não tinha condições de ser um avião,
né? Não, e 80 aviões. E nem alguém brincando ali, você entendeu? Então elas começaram, você vai recordar, ela começou a mexer uma do lado da outra, assim, piscando, e começou a se movimentar ainda. Exato. A imagem que eu faço na minha memória é como se fosse, não é bem isso, mas é como se fosse um enxame de abelha que fica aquela bagunça, cada abelha vai para um lugar, sabe? E as luzes começaram a fazer isso, começaram a piscar, cada uma num ritmo assim aleatório, e elas saíram daquela formação, tudo enfileirado, organizadinha, quadradinha, e começaram a se mexer meio que indo para a direita, não era? Isso. Indo pra direita assim, e a gente ficou mais espantado. Meu Deus, o que é isso? Nunca vimos um negócio daquele, né? Inexplicável. Elas começaram a se apertar, que eu lembro, assim. Sim, foi. Elas começaram a se apertar aleatoriamente, né? Se mexendo ali, começou a se apertar e esticar, formar um bico. Aí aconteceu uma coisa muito interessante. De repente, todas apagaram, sumiram. Exato. Sumiu tudo. Aí nós ficamos assim, e agora? Aí que eu me lembro, foram poucos segundos isso de sumir, 3, 4, 5 segundos, pouco tempo. E voltou de novo do ponto que tinha parado. Exatamente. É isso também que você lembra? Ficou... esse fenômeno aí que a gente viu, ele durou mais de minuto. Durou mais. Durou mais de minuto fazendo isso, porque elas apagavam e de repente voltava, acendia e começava de novo e começava a esticar. Aí foi até o ponto, não sei se você lembra também, elas começaram a esticar a ponto de sumir. Então, é esse o ponto que eu não me lembro, que eu acho que você vai se lembrar melhor do que eu. Como que elas sumiram, isso eu não me lembro. Elas voltaram. Eu lembro que voltaram 1 ou 2 vezes, aí agora faz tanto tempo, né, que a gente não se lembra. Apagaram, voltaram, piscando, se movimentando, voltou de novo e começou a esticar. Aquele quadrado aí começou a se afunilar, esticando, formando um funil assim, e aí ela sumiu. Eu não lembro como que ela sumiu de... Apagou? Ela foi como embora? se ela tivesse ido embora. Você entendeu? Ela foi esticando assim e sumiu. Porém, eu não sei se você vai lembrar. Ela pegou, a hora que ela sumiu, aí aquele rastro que ficou, aquela imagem que você via sumindo, ela ficou assim, ó, voltou a piscar assim, ó. Isso aleatoriamente, assim, ó. Não lembro disso. Aí parou. Aí sumiu mesmo. Você entendeu? Mas depois que ele voltou, eu lembro exatamente a hora ela indo embora, aquele monte de luz indo embora, e aí a hora que ela sumiu, ficou tipo... uns resquícios. Isso, assim. ali, piscando ali. Esse detalhe eu não... E aí parou mesmo. Um fenômeno que eu nunca vi na minha vida. Nunca vi. Eu acho que esse foi meu primeiro avistamento, que eu me lembro. Foi exatamente isso, né, que nós vimos. E o Gustavo, do outro lado da linha, mas o que está acontecendo? O que vocês estão vendo? É porque a gente ficou abobalhado, né? A gente só conseguia exclamar, nossa, meu Deus, o que é isso? É isso aí. E ele lá do outro lado da linha, o que está acontecendo? O cara não entendeu nada, né? Depois nós contamos para ele e tal, né? O Ricardo, ali na hora que você viu aquilo, o que você achou que era? A princípio eu achei que era um avião, entendeu? Mas aí a hora que começou aquele monte de luz, eu falei, será que alguém está com alguma iluminação, né? Jogando ali? Mas não podia ser. Aí eu fiquei perplexo, igual você ficou ali. Eu fiquei sem pensar mais nada, porque não tinha o que ser ali natural, você entendeu? Porque não era muito baixo para ser um avião e muito alto para ser alguma luz. E outra, tinha muita luz. Muita luz. Se desse para a gente congelar a imagem, certamente ia ter mais de 100. Com certeza tinha mais de 10
na horizontal e na vertical. Tinha. Era muitas. Era muitas. Eram muitas. E assim, como ele falou, durou 1 minuto e alguma coisa, 2 minutos, não sei. Também há 2 pontos a considerar. A emoção do momento, que Exatamente. você não consegue nem, você fica perplexo, né? E também a idade que a gente era mocinho, tal. Tanto que no dia, eu não me lembro, sinceramente, eu não me lembro. Mas eu acho que ali na hora eu não pensei em nada ufológico, ou pensei, na verdade eu não lembro. Porém hoje, né, estudando bastante esse assunto, sabendo da incidência razoavelmente alta de casos ufológicos aqui na região, hoje eu tendo a acreditar que o que a gente viu tenha sido uma frota de pequenas naves, uma frota de sondas, de objetos luminosos de proveniência, sabe lá, extraterrestre, não sei, ufológica, pronto, né? Objeto voador não identificado. O que nós vimos com certeza era voador e era não identificado. Não identificado, porque o que ia ser naquela época, 96, 95, o que tinha? De tecnologia para aparecer, e outra, no final da tarde, na penumbra ainda, não era noite, não era dia, estava um entardecer assim, e a luz era nítida. Muito, ofuscava um pouco. Você entendeu? Era brilhante, era uma luz amarela, como se fosse aquelas luzes incandescentes antigas lá, né? Na sua cara, assim, como parecia um farol mesmo. Era bem forte. Bem forte. Que altura que era aquela? Eu me lembro de ter... E esse efeito de correr, piscar? Então, era o que eu ia falar. Me lembro de ter cogitado, a ponto de descartando, sei lá, a possibilidade de ser fogos de artifício. É verdade. A gente chegou e falou, será que é fogos? Mas não instalava. Não, a gente não ouvia som nenhum. Eu nunca vi um fogo correr, ou fogos de artifício ficar parado no ar. Exatamente. Ele explode, queima e apaga. Exato. Não, ele ficou aceso. Não tinha fumaça, não tinha som. E lembrando que esse fenômeno ele começou com todos acesos enfileirados. Onde que fogo de artifício fica todos acesos? E tempo parado ali, 10, 15 segundos ali parado, não. Não era fogo. Realmente, nós não sabemos. Não, a gente não sabe o que é, não. Mas que nós vimos, nós vimos. Nós vimos, e tanto tempo faz isso, né? Você vê, de 95, 96 para cá, tanto tempo. E a gente tem ainda, não 100% na memória, mas um bom tanto na memória, e exatamente o que nós vimos foi a mesma coisa. É o que nós estamos falando, é o que nós vimos mesmo. Exatamente. Entendeu? Agora, se mais alguém na cidade viu, que com certeza deve ter visto, né? A gente não sabe, mas... Quem sabe até esse relato nosso aqui, através do Brasil divulgado, alguém de Porto Ferreira assiste e fala, nossa, eu lembro disso, eu vi. É isso aí mesmo, é verdade. É isso aí, valeu, Ricardo. Valeu, Zé. Muito obrigado pelo seu relato. Obrigado. Valeu.